Muito boa noite, senhoras e senhores. Estreia hoje aqui na CIT TV um novo espaço de diálogo, informação e cidadania. Está no ar, a partir de hoje, o nosso Pauta Livre, um programa de entrevista semanal que nasce com o compromisso de informar com responsabilidade, ouvir diferentes vozes e prestar serviços de utilidade pública à população. Então, o Pauta Livre ele chega para tratar dos mais variados assuntos que impactam diretamente a vida do cidadão. Política, economia, saúde, educação, segurança, cultura, meio ambiente, inovação, cidadania e temas do cotidiano que muitas vezes não ganham o destaque necessário. E aqui, o nosso Pauta Livre, ele tem o compromisso com a verdade, a ética e o interesse público e absoluto. Então, nós gostaríamos de, a partir desse momento, agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação, ao senhor, a senhora, você jovem que tem acompanhado essa nova emissora que chegou em São José com uma programação diversificada, uma programação para o público infantil, para a senhora, para o senhor, com muito jornalismo e muita informação e, acima de tudo, muita prestação de serviço. Então, o nosso Pauta Livre, semanalmente, vai trazer uma personalidade e vamos discutir aqui um assunto que eu tenho certeza que vai interessar o senhor e a senhora. Então, muito obrigado a partir de agora por estar com a gente e ficar com a gente por muito tempo aqui no nosso Pauta Livre. E comigo, no nosso programa, nessa bancada, companheiro de rádio, da Rádio São Paulo Rio, por muito tempo, Sandro Ribas vai estar aqui participando desse programa e ajudando a entrevistar tantas personalidades que por aqui passarão. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, Sandro. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso a gente participar desse projeto, esse início de projeto que estamos iniciando agora, e muito obrigado pelo convite. Bom, então você sabe, toda segunda-feira você tem esse compromisso de nos acompanhar pelo canal 525 da Claro e também pelas mídias sociais. Baixe o nosso aplicativo e você vai acompanhar o Pauta Livre e outros programas que nós temos aqui na CIT TV. Bem, eu falei que toda semana nós vamos ter aqui um entrevistado muito importante, né? E começamos bem, hein? Nós trazemos hoje aqui no nosso programa ele que é uma figura pública de São José dos Campos, conhecido principalmente como diretor do PROCON da cidade, atuando na defesa dos direitos do consumidor e em programas municipais como da saúde, sendo também um advogado e com passagem na Associação dos Advogados, onde ele foi presidente. Então, o nosso primeiro entrevistado do Pauta Livre é ele, o doutor Jorge Saad, a quem nós agradecemos também por estar conosco nesse novo projeto. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, Dirceu. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que estão acompanhando. Prazer estar aqui e honrado em começar esse novo programa com vocês, pessoas que eu gosto muito, do meu convívio desde quando eu era muito pequeno. Então, aprendi a gostar muito. Eu me lembro muito do Dirceu, quando eu acompanhava meu pai lá no São José Esporte Clube. Eu era o mascotinho lá, viajava junto com o time para lá, para cá, com o Pedro Ives. Foi muito bom. É verdade, conheci muito muitos filhos do Dirceu. Né? A gente estudava, eu e meus irmãos, em colégio público, né? No Estevão Ferri. Então a gente teve um convívio muito grande e há muito tempo. Então, me sinto muito honrado de começar esse programa, lisonjeado demais com o convite. Especialmente quando você me ligou, ainda brinquei, você está falando sério? Eu estava brincando, não, é sério. Então, assim, hoje estando aqui, né, nesse momento marcante, eu tenho certeza que esse programa vai pautar às segundas-feiras a noite de todos os joseenses que interessam pela nossa cidade e por tudo que acontece aqui. Esperamos que seja assim e com certeza vai ser. E, para começar, eu falei, vamos trazer aqui uma estrela, né, uma pessoa muito importante na cidade e está aqui o Jorge Saad conosco. Bom, o senhor tem uma vida pública aí intensa, né? O senhor foi um homem de confiança do prefeito Felício Ramute e também do prefeito Anderson. Conta um pouco da sua atuação, como é que o senhor chegou no PROCON e depois como é que foi essa passagem pela rede de saúde da cidade? Dirceu, começou a minha vida pública, né, trabalhando no poder público, melhor dizendo, não foi aqui, foi em Monteiro Lobato, diretamente, né? Fui secretário de governo da prefeita Daniela, na primeira gestão dela, gestão que ela foi reeleita, inclusive, um trabalho muito importante que nós fizemos lá, com boa parte do secretariado joseense, inclusive, né? Metade do secretariado era de São José. Então, nós íamos e voltávamos
um estágio muito grande, uma prefeitura pequena, mas um trabalho demais que a gente teve lá, né? Muitos desafios nós enfrentamos e nós vencemos, graças a Deus, tudo. Eu já tinha participado de muitos conselhos municipais, representando não só a Associação dos Advogados, mas a OAB também. Então, isso tudo fez com que eu fosse gostando cada vez mais, me interessando cada vez mais pelo poder público e chegasse hoje aqui em São José. Felício me fez um convite, ele, Anderson, em 2017, logo no começo do ano, compus o Departamento de Regularização Fundiária no primeiro semestre. Na sequência, fui para o GARD, o Grupo de Avaliação de Riscos Difusos, que é responsável por todo o uso e ocupação do solo josaense, em toda a sua extensão. Criamos programas municipais. Foi um trabalho praticamente inédito na prefeitura, né? Não havia esse tipo de trabalho. E não havia no Brasil inteiro um trabalho como esse. Nós começamos o projeto Observa, inclusive, que é onde tem um satélite que sobrevoa a cidade, a cada 2 dias manda imagens para a gente e faz com que a gente tenha realmente 100% da cidade, não digo vigiada, mas controlada, que é a palavra que nós temos que usar. Passou alguns meses, eu também acumulei o departamento de habitação. Trabalho também muito intenso, então eu tinha que controlar as construções que estavam sendo feitas, em especial nas áreas irregulares e nas áreas de risco da cidade. Apresentamos, naquele momento, o Programa Municipal de Redução de Riscos, representávamos a Prefeitura junto ao Ministério Público, trabalho muito intenso. E, do outro lado, eu tinha que fazer construção de conjunto habitacional. 2020 começa a pandemia do Covid, a gente teve que se virar, encontrar realmente saídas para que nós dessemos sequência e que ninguém fosse prejudicado. E a gente conseguiu, graças a Deus. Aí veio o convite para ir para o PROCON. Compus o PROCON. PROCON era uma divisão, virou um departamento, mudou de status na prefeitura. Passados 2 anos, o prefeito Anderson já tinha assumido, a prefeitura me convidou para ir para a saúde, para dirigir o departamento de atenção primária. As UBSs, é o departamento de entrada, é a porta de entrada do SUS municipal, são as UBSs. 45 UBSs espalhadas pela cidade inteira, com a missão de humanizar o serviço. E, além de tudo, para você humanizar o serviço, você tem que humanizar dentro. Você tem que humanizar ali dentro os servidores municipais. Nessas 45 unidades, são 2.200 pessoas espalhadas por toda São José dos Campos. E ali foram quantos anos? 2 anos. Foram 2 anos. E até que no final de 2024 eu recebi o convite para voltar para o PROCON. E aí eu tive que quebrar um paradigma meu, que era não voltar para o lugar onde eu já estive, né? E foi muito bom essa quebra de paradigma. Alguns projetos ficaram realmente engavetados que a gente conseguiu resgatar e já está colocando em prática. E qual é o principal papel do PROCON, não só em São José dos Campos, mas no Brasil? O PROCON tem a missão de harmonizar a relação de consumo. O PROCON faz a defesa do consumidor e, fazendo defesa do consumidor, a gente tem que fazer também a prevenção nas relações de consumo. O PROCON interessa a todos, indistintamente, porque 100% da população é de consumidores, é composta de consumidores, inclusive aqueles que estão acamados, porque eles consomem energia elétrica, consomem insumos, consomem serviços médicos, serviços de enfermeiros, serviços odontológicos. Então, 100% da população é realmente consumidora e interessa. Só que a gente fez mais, a gente entende o seguinte: eu que venho da iniciativa privada com esse sobrenome, Assaad, sou descendente direto de libaneses, nasci praticamente dentro de uma loja, advoguei para empresas a minha vida inteira, para igrejas também, então sempre estive do outro lado, sempre frequentei PROCON, sempre frequentei o judiciário, defendendo as empresas. E esse olhar que eu trago hoje para com o consumidor, eu faço com que eu entendo que as empresas têm que ser ouvidas, eu entendo que as empresas têm que participar desse processo todo. E tendo o total apoio, tanto da Associação Comercial e Industrial, quanto do Sindicato Comércio Varejista. Então, as entidades têm que estar junto comigo, né, tem que estar junto com o PROCON, junto com o poder público, para que a gente realmente alcance a harmonia na relação de consumo, trazendo segurança, trazendo tranquilidade, para que todos possam consumir. Pensando nessa linha de raciocínio, a gente percebe que o consumidor brasileiro ainda, ele não conhece de fato os seus direitos. Ele lembra do PROCON quando acontece algum probleminha, né? Como o doutor até acabou de falar agora, da energia elétrica, telefonia. Aconteceu uma coisa, eu vou procurar o PROCON. Na sua concepção, doutor, falta essa informação? O que falta para a gente levar para o consumidor, né? Final ali, todos os benefícios hoje que o PROCON pode oferecer além disso? A informação é fundamental, né? A comunicação é fundamental. Vocês são comunicadores natos. E a gente tem que se comunicar. Chacrinha já dizia que quem não se comunica, se trumbica.
né? Então a gente faz questão de se comunicar cada vez mais. E a gente tem que atingir o maior número de pessoas possível. A imprensa, vocês da imprensa ajudam demais a gente nesse trabalho, né? Vocês se lembram do Jornal do Consumidor, que lá nos anos 80, né, nós recebíamos quinzenalmente em casa, recebíamos junto com o carnê de pagamento do IPTU, encontrávamos esses jornais, né, em todas as repartições públicas, na Câmara Municipal também. Então isso facilitava muito a vida do consumidor. Só que naquele tempo não tinha internet. A comunicação era feita através de jornal impresso. E esse jornal impresso levava não só os direitos do consumidor para o consumidor, né, mas levava também telefones úteis, informações adicionais, como receita de bolo, por exemplo, tinha naquele Jornal do Consumidor. Então, resgatamos isso para uma população que hoje não tem acesso, né, à informática, não tem acesso às redes sociais, tem dificuldade ainda, que a população idosa, 48,5% dessa população hoje que procura o PROCON é de idosos. Então, a gente tem que se comunicar com todos. A gente usa as nossas redes sociais, nós usamos a imprensa também, para que ela nos ajude bastante, mas a gente ainda tem os folders impressos, né? Resgatamos isso coincidentemente. O Avelino foi quem criou esse Jornal do Consumidor lá no passado, e o Avelino, naquele momento, ele tinha acabado de chegar no PROCON para ser o meu assessor de imprensa. Isso foi no final de 21. E a gente voltou a fazer essa comunicação, né? Então a comunicação tem que ser feita a todo instante. A gente verifica aonde tem condições, né? Aonde é que a gente encontra espaço, a gente ocupa esse espaço para levar a informação à população. Lembrando, informação não só ao consumidor, mas ao fornecedor também. Aí a gente vai chegar no nosso objetivo final, que é harmonizar a relação. Saiu uns dados recentemente aí sobre o PROCON, que as reclamações aumentaram muito nos últimos anos, né? Ao que o senhor atribui isso? Teve um aumento quando eu cheguei no PROCON, em 2021, né? Teve um aumento de quase 100% acréscimo. O PROCON estava tímido, o PROCON estava mais... Eu até brinco, o PROCON estava bem paquidérmico, eu estava bem lento. E a gente fez com que o PROCON realmente... Né, todo mundo que trabalhava no PROCON, parte dessa turma ainda trabalha no PROCON, tem amor pelo que faz. Então, conseguiu comprar essa ideia e fazer com que a gente levasse adiante, né? A imprensa ajudou muito, porque a imprensa realmente procura muito o poder público, e procura muito por duas razões. Ou quando está péssimo, ou quando está ótimo. Quando está morno, ninguém lembra que existe aquele órgão. Então, quando ele está muito bom, e graças a Deus ele está indo muito bem, então a gente conseguiu fazer com que essa informação chegasse à população, a credibilidade voltasse ao PROCON, crescesse, e aí a procura aumentou bastante. De 62 mil, saltamos para 122 mil atendimentos, de 20 para 21. Isso não quer dizer que em 20, ainda na pandemia, diminuiu. Era a média que já tinha o PROCON. E aí eu conversei na época com o ex-prefeito e atual vice-governador Felício Ramute, e com o vice, que era o Anderson, que hoje é o nosso prefeito, né? Falei, olha, o primeiro ano vai realmente dar uma subida assustadora, depois vai descer. Porque é o normal descer, porque as coisas vão começar a entrar nos eixos. Todo mundo vai receber informação e vai reagir bem às informações. E foi o que aconteceu. Nos outros anos, teve um declínio, e normalizou esses atendimentos, essas quantidades de reclamações. Nos 2 anos em que eu fiquei fora, aumentou um pouquinho, no ano passado baixou de novo, porque a gente conseguiu realmente informar melhor, estar à frente, né, de um órgão, representar esse órgão e levar essa credibilidade para a população, e a população acreditando, o que acontece, e reage bem. O empresário joseense está de parabéns. O empresário joseense realmente ele faz jus, né, ao que nós temos, né, de vocação, de empreendedorismo, de ineditismo, né? Então a gente tem que aproveitar isso e fazer com que a cidade realmente consiga andar adiante, né? Às vezes aumenta um pouquinho, outras vezes baixa, mas é o normal. A média, a gente está mantendo essa média, né, levando sempre informação e a segurança para que todos realmente procurem esse órgão. Meu pai dizia, não sei se você se recorda dessa frase dele, que para você subir a montanha você tem que mirar o céu. Então você vai chegar o mais alto possível. Chegar ao céu a gente espera chegar depois dessa vida terrena, né? Mas até então a gente tem que continuar mirando o céu, fazendo o melhor possível, alcançando os mais altos índices. É o que a gente tem hoje aqui em São José. O PROCON de São José realmente é uma referência não só para a região e estado, mas para o país todo. Então hoje o PROCON ele atua mais na forma educativa do que punitiva, né? A gente também enxerga nessa forma também, porque pegando essa tua fala do jornal, né, da linha impressa, que hoje 48,5% da população são mais idosos. E a gente vê que os idosos também estão ali usando muito da informática, sim, que tem acesso. Então hoje você tem um acesso muito rápido.
Sim. Né? E aí, como que você consegue enxergar isso, doutor, em relação a essa parte punitiva? Porque muito se fala, muitas informações tem, né, que chega para você e você, não, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Realmente, hoje, a função nessa linha, como que o PROCON ele enxerga quando você chega com uma demanda para ele? Olha, a fiscalização, vamos começar pela fiscalização. Como que eu recebi a fiscalização e como é que a gente reagiu, né, a esse recebimento do PROCON junto com fiscalização. Precisava realmente dar um up ali. Tinha uma fiscalização que era reativa, que dependia de denúncias para que fizesse seu trabalho. E a gente, no auge da pandemia, no começo de 20, a gente começou a fiscalizar o que estava funcionando naquele momento, o que a lei permitia que funcionasse. Eram os supermercados, as farmácias, as padarias, os postos de gasolina e as lojas de materiais de construção. Esses 5 segmentos continuaram trabalhando, continuaram funcionando, enquanto outros fechavam por hora abria. Teve até na época uma disputa entre o governo municipal, através do Felício, e do ex-governador João Dória, nesse sentido. O Dória queria fazer com que todo o estado de São Paulo obedecesse às ordens do Estado. Ele tinha, segundo ele, informações que levavam ele a essa conclusão, essa tomada de decisão. Ao contrário, o Felício aqui full time, em tempo real, né, ele tinha informação do comitê que foi montado para combater o Covid-19 naquele momento, que não precisava não precisava fechar o comércio, que a gente tinha condições realmente de trabalhar. O Dória vinha ao contrário. Então, teve essa disputa e a gente confiou, né, no feeling do Felício, naquilo que o Felício realmente sempre acreditou, que é a ciência. Né? E a gente conseguiu levar. Então, a fiscalização começou a trabalhar bastante, a fiscalização começou a agir bastante, e eu não deixei de ir em posto de gasolina, em supermercado, a padaria, e nem nenhum desses segmentos. Então, a gente entende que a punição vem depois da orientação, depois da informação. E a gente pune filho. Né? O que a gente tem de mais sagrado é um filho. E a gente pune o filho, a gente pune para corrigir. A gente não tem o intuito, não tem o caráter dessa punição, ela ser revertida aos cofres públicos. Ao contrário, a gente pune quando não tem mais jeito nenhum daquele comércio, né, conseguir com as suas atividades sem lesar o consumidor. Então não há essa preocupação. Recebo empresários, vou às empresas quando necessário, inclusive quando eu posso eu vou e palestro, quando não, peço para alguém ir para palestrar, mas nós somos sempre muito bem-vindos, isso é muito importante. Né? O empresário, o PROCON ideal é aquele PROCON que a população ama, mas o empresariado não odeia, o empresariado respeita. Então, esse é o PROCON que nós temos. São duas vias, né, doutor? Porque você tem o direito do empresariado e o direito do consumidor. Nós também temos aí, infelizmente, alguns consumidores que vão pela linha da má-fé. Tem. Né? E tem, a gente Sandro. vê muita coisa que querem levar a vantagem. Tem. Né? E a gente percebeu isso quando acontece alguma tragédia, alguma coisa que você, recentemente, aí faltou água, em São Paulo mesmo, com falta de luz, o pessoal vendendo água, cobrando para ligar a luz, quer dizer, uma coisa absurda, né? E é isso que o PROCON, que a gente quer enxergar nessas duas linhas, ele tem que trabalhar nessas duas demandas. Com toda certeza. A gente pensa na atividade empresarial também como fundamental, né? A sequência da cidade, a sequência do que faz o trabalho do poder público. Então a gente não pode de forma alguma interferir negativamente sendo injusto. Embora sejamos um órgão de proteção aos consumidores, nós temos que pensar também em fazer justiça, em ser justo. Então, isso faz parte da gente. Todos os nossos conciliadores, os nossos atendentes passam por treinamento constante para que realmente ninguém sofra nenhuma injustiça. E esse ninguém não quer dizer o consumidor, quer dizer também que eu estou abrangendo o fornecedor de serviços. Né? Aquela máxima de que o consumidor tem sempre razão, não é máxima. E existem exceções de consumidores que a gente já se deparou em muitas situações que estavam denunciando, estavam reclamando indevidamente. Então, isso passa pelo nosso crivo para que ninguém realmente seja injustiçado. O senhor e a senhora que está nos acompanhando aqui é o primeiro Pauta Livre que você está acompanhando na CIT TV e é uma prestação de serviço semanal. Hoje nós estamos falando do PROCON consumidor, está aqui o diretor do PROCON, Dr. Jorge Assad, e continuando esse assunto importante, o senhor citou aqui lesar o consumidor. O Sandro falou de levar vantagens. Como é que se explica, doutor, que o papel higiênico ele custa R$2 o rolo, de 40 metros. A cerveja, uma latinha de 350 ml, custa R$3. O frango picado embalado, de 1 quilo, R$14. A Coca KS de 350 ml, R$6. Continua com esse preço.
Só que o papel higiênico de 40 passou para 30 metros. A cerveja de 350 passou a 269 ml. O frango, que era 1 quilo, passou a 800 gramas. E a Coca KS, que era 350 ml, aquela tradicional, agora são 250 ml, mas o preço continua o mesmo. Isso é lesar o consumidor? É lesar o consumidor. Esse é um fenômeno, né? Tem um nome, reduflação, que é quando o fornecedor ele diminui a quantidade, diminui o peso do produto e ele mantém o mesmo preço. E quem fiscaliza isso? O PROCON. Isso pode ser feito desde que o consumidor seja informado. Seja informado direta, objetiva e ostensivamente. Quando o consumidor ele é informado e ainda assim ele opta por fazer a compra, ele não está sendo lesado. A questão existe, o problema existe, né? O consumidor pode ser lesado quando não tem informação. Então a gente sempre atento a isso, alguns fornecedores já foram autuados por conta dessa prática, é uma prática abusiva que a gente considera, né, de não informar. Então nós temos realmente esse papel, a gente tem essa consciência de que o nosso trabalho influencia e muito na vida do consumidor. O Sandro citou agora há pouco o posto de gasolina, quando ele aumenta o preço do combustível, por exemplo. Nós atuamos lá em 2022, quando o ex-governador ele acabou com a cobrança de ICMS no estado de São Paulo, do combustível. O que nós fizemos? Nós fizemos um papel já de prevenção, passamos nos postos de gasolina na cidade, não dá para passar em todos, mas fizemos por amostragem em todas as regiões da cidade, mais a área central. E a gente começou a coletar preços de combustível, para verificar se os fornecedores eles reduziriam os valores do combustível. E a gente começou a fazer isso diariamente. Alguns postos foram realmente autuados porque não diminuíram o preço, porque repassaram. Pior é, quando chegam uma orientação como essa e a gente percebe que existe realmente uma formação de um cartel. Então a gente tem que autuar e severamente, a gente não pode deixar com que a população acabe sofrendo. Então esse fenômeno de aumentar preço, né, ou não aumentar preço, melhor dizendo, diminuir a quantidade do produto sem informar o consumidor, ou então receber um desconto em combustível e não repassar esse desconto ao consumidor, é uma prática abusiva e isso a gente não pode tolerar. Então o consumidor tem que estar sempre protegido e a gente não pode deixar de estar atento a tudo que está acontecendo nesse entorno. Nessa linha de raciocínio, doutor, quando a gente pega muito hoje as Black Friday, você percebe que tem lá 50% de desconto, mas você vai ver que a mercadoria, um dia anterior, ela custava metade do preço. E no dia da Black ele sobe e apresenta o mesmo preço, mas com os dizeres em letras garrafais, 50% de desconto. É possível também você envolver o PROCON nessa situação? Se você tem hoje um print de uma tela, por exemplo, na parte de informática, falando, o PROCON aceita esse print dessa tela como uma prova de que essa mercadoria ela não teve o impacto que estão falando que teve? Aceita, nós aceitamos. E a gente geralmente a gente pega alguns produtos, os mais vendidos, e a gente mesmo faz uma pesquisa de preços no mês anterior, no mês de outubro, a gente já está atento a isso tudo. E a gente não cansa de orientar os consumidores a fazerem o mesmo. Você sabe que no mês de novembro vai ter a Black Friday. Algumas empresas deixam para a última sexta, outras a semana inteira, tem empresas que já o mês inteiro. No ano passado, algumas entraram em dezembro já fazendo liquidação. Só que o fato elas têm que realmente comprovar o que elas estão informando, que elas estão promovendo. Né? É uma promoção, existe essa informação sendo prestada. Eles não podem enganar o consumidor. O consumidor não pode pagar metade do dobro, né? Que é o que geralmente eles faziam. Depois que você começa a multar, a informação começa realmente a ir adiante. A imprensa ajuda demais nisso tudo. Né? Um fornecedor fica sabendo, passa para o outro. O consumidor inteligente para de comprar naquela empresa, faz com que os lucros da empresa diminuam, as práticas param. Então a gente apresenta, inclusive, o nosso ranking, né, das empresas mais reclamadas para que os consumidores saibam realmente com quem que eles estão lidando. Essa é uma obrigação legal, mas que a gente não deixa de cumprir. A gente tenta informar o consumidor a todo instante do trabalho que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Primeiro, que é uma prestação de conta. Segundo, serve como orientação também. E seria importante também o senhor explicar lá para o senhor, para a senhora, já que nós estamos falando aí de Black Friday, sobre o material escolar. Estamos próximos aí do início das aulas e a gente tem observado aí pesquisa do PROCON com diferença de preços aí de quase 600% do mesmo produto. Qual o trabalho que o PROCON está fazendo e o que o senhor orienta esses pais a tomarem precaução? Aqui em São José a gente chegou a encontrar uma discrepância
uma lapiseira, 237% de diferença entre um estabelecimento e outro. A gente pegou a lista toda de materiais escolares, foi em alguns estabelecimentos e com a mesma lista. A gente deixou para que eles oferecessem para a gente preço. O mesmo produto, o mesmo produto, mesma marca, lojas em condições distintas, lojas fora de shopping, loja dentro de shopping, supermercado, tudo isso foi feito para a gente ser mais justo possível e para mostrar para o consumidor que se ele tem que gastar algo, é sola de sapato. Sola de sapato porque ele vai pesquisar, ele vai andar bastante. Nós tivemos aqui em São José, na administração pública, há mais de 10 anos, né, não vou nem falar o que aconteceu, mas com material escolar, realmente, tinha um nome, né, que a prefeitura estava comprando esse material escolar, mas era um kit, já falei, era um kit fechado, era um kit composto por todo o material escolar. Como que a administração Felício Ramute começou a fazer, a administração Anderson Farias faz. A gente pega aquela lista de materiais escolares que as crianças precisam e a gente faz essa pesquisa de preços e a gente compra essa lista separadamente, item por item. E aí você consegue realmente chegar no melhor dos preços. Então é o que o consumidor tem que fazer, seguir o poder público, porque a economia é gritante. O que se gastava em 12, 13 milhões, hoje se gasta pouco mais de 1 milhão. Com essa lista. É muito grande a diferença. Então, a formação do preço. Como que você faz uma composição de um preço? Você primeiro pega o preço do valor da mercadoria, você coloca os custos fixos da empresa, água, luz, IPTU, contador, funcionário. Se tiver dentro de shopping, aí já começa a encarecer, se ainda tem outras despesas que você vai ter. Se você tiver vigia para carro, enfim, tudo isso daí compõe o preço da mercadoria. Porque qual é o objetivo primeiro de uma empresa? Obtenção de lucro. Não tem objetivo maior do que obter lucro. O empresário tem que ganhar dinheiro. Como que ele ganha? Comprando um produto por um valor, vendendo por outro. Tem mais. Além dessa composição de preço, ela tem mais. Quem tem maior poder aquisitivo consegue comprar, de repente, mais mercadoria por preço mais acessível. Empresário inteligente diminui a margem de lucro para vender mais. Ganha pela quantidade que está sendo vendida. Então, o consumidor, a primeira orientação é pesquisar bastante, andar bastante, segregar a lista de materiais escolares, comprar separadamente, comprar o que precisa realmente o aluno. O aluno vai precisar, no primeiro bimestre, de determinada quantidade de papel sulfite, de determinada quantidade de lápis e tal, pode comprar. A escola não pode obrigar o pai a comprar todo o material escolar do ano inteiro. Mais que isso, pega os materiais escolares dos anos anteriores, reutiliza. O que estiver em ponto de reutilização, pode utilizar. Se tratando de escola particular, a escola não pode, né, expressamente proibido, colocar nessa lista de materiais escolar produtos de uso coletivo. Produtos que não só aquele aluno vai usar, mas toda a coletividade. Então, a composição de preços para uma mensalidade, por exemplo, é uma anuidade, na verdade. Ela é feita por 12 meses, se for um curso anual, semestral, em 6 meses, ela pode ser diluída mês a mês. Então, essas são as principais orientações. Nunca levar o filho para fazer uma compra. O filho vai querer aquele material escolar que tem, né, personagens da Disney, o personagem da moda. Isso encarece muito o produto. Também é uma outra orientação. Nós estamos apresentando aqui o nosso Pauta Livre, programa semanal, sempre com um convidado especial, assuntos interessantes, importantes, como o senhor e a senhora está acompanhando hoje, com a presença aqui do Dr. Jorge Assad, que é o diretor do PROCON, e a participação aqui do nosso Sandro Ribas. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos falando muito mais de PROCON e orientando nessa prestação de serviço desse nosso Pauta Livre. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso Pauta Livre na Cinti TV, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Toda semana eu repito um convidado especial e um assunto muito importante. Aqui nós vamos falar hoje falamos de PROCON. Está aqui o Dr. Jorge Assad nos dando uma aula sobre o PROCON, consumidor, você que é consumidor, está aprendendo aí os seus direitos, não é, Sandro? É isso daí. E vamos falar aqui também de política
polícia, esporte, assuntos variados semanalmente aqui no nosso Pauta Livre. Com o Sandro Ribas conosco aqui nas entrevistas com os nossos convidados especiais. Perfeito, Dirceu. Doutor, retomando um pouquinho, falando de rede social, que hoje é uma realidade vultuosa, né? Tem tido muitos golpes, você vê muita gente reclamando de golpes, que está tomando golpes. A gente, por mais que estejam um pouco mais ligados, você acaba caindo em um golpe. E quando isso acontece, você procura o PROCON. O que o PROCON pode ajudar nesse sentido? Olha, a gente procura orientar bastante para evitar, né, quando a gente usa um celular, usa rede social, usa um computador, né, para fazer uma busca, por exemplo, de algum produto que seja, os algoritmos estão ali captando tudo. A gente está falando aqui, nossos celulares estão ligados, eles estão captando o que a gente está falando. A gente está falando de comprar água, daqui a pouco você abre o teu perfil de rede social, aparece uma oferta de água. Você abre teu e-mail, vem uma oferta de e-mail. Daqui a pouco é SMS. Então, o consumidor, a gente sempre orienta a não buscar, né, comprar dessa forma. Primeiro, não comprar compulsivamente, muito menos quando lhe é ofertado desta maneira. Isso muitas vezes leva a um golpe. Então, isso tem que tomar muito cuidado, o consumidor atento. Você quer comprar alguma coisa? Vá a um site conhecido, vá a um site maior, que tenha, por exemplo, o marketplace, as grandes magazines têm. Então, lojas menores acabam também fazendo uso desse site para fazer as suas vendas. É mais seguro. É uma forma, diminui muito o risco. Você vai no site, verifica se lá no endereço dele, no final, tem um cadeadinho fechado. Isso também é outra forma de prevenir. Mas tem o quê? Eu não entendi esse cajadinho que o senhor disse. Tem um cadeado bem no alto da tela. Na hora que termina o endereço, você vai ver um cadeado ali fechado. E se tiver esse cadeado, está protegido. Está protegido. Então é um site confiável. Ainda assim pode ter enganação ali. Ainda assim, mas diminui bastante. Mas uma grande orientação que a gente dá. É porque, na verdade, nós temos aí pessoas esclarecidas, amigos esclarecidos, que já caíram em vários contos, né? Sem dúvida. Tem um amigo meu aí que ele pagou um drone, está esperando esse drone faz 6 meses. Né? E quem nunca, né? Quem nunca, né? Aí pegando esse gancho que o doutor falou, Dirceu, também você vê umas ofertas mirabolantes. Um produto que custa iPhone, por exemplo, você vê... Esses dias mesmo eu vi um iPhone 16 por R$ 2.500. É uma coisa que você, assim, fala, não tem como, né? Pela realidade do negócio. E a hora que você vai investigar, aí pega nesse gancho que o doutor falou, que é importantíssimo esse comentário, doutor, a hora que você abre a página, você vê que aquela página, ela não tem um fundo de verdade. A hora que você começa a fazer a compra, não te pede um login, não te pede um cadastro, e gera um boleto. É isso que o Santo está dizendo aí, é muito importante e é bom o senhor ajudar a esclarecer a esse nosso telespectador que está acompanhando e deve ter caído já, como esse amigo meu caiu, e eu caí também, você deve ter caído. Com certeza. Né? Quem não caiu? E eu vou fazer aqui, eu vou confessar aqui, eu também já caí. Eu também já caí. E aí o meu filho, quando eu falo isso, o Jorginho, ele sempre lembra. Papai, como é que pode? Você dá entrevista o dia inteiro, você orienta a população inteira e você cai. Eu falei, filho, a gente acaba ficando desatento. Abri meu perfil de rede social, apareceu uma oferta. Eu sou doido por café, tomo muito café. Cápsulas de café. Eu respondo uma pesquisa e depois você ganha uma caixa de café, não sei o quê. Não vou falar nome, não. Fui lá, respondi a pesquisa. No final, aparece lá, pague o frete e ganhe a caixa toda. Eram 100 cápsulas, não me lembro a quantidade. É bom, frete custava, acho que R$30, uma coisa assim. Paguei os R$30, num Pix. Nem o cheiro do café. Nem o cheiro do café. O diretor do PROCON falando isso. Aquilo foi golpe, não tinha empresa coisa nenhuma. Então, evitar pagar nesse tipo de situação, evitar fazer a transação via Pix ou via boleto. O melhor é usar o cartão de crédito e dividir as parcelas. Aí você consegue depois bloquear os próximos pagamentos. Se você não conseguir reaver a primeira parcela, pelo menos os próximos você vai conseguir. E quando que o consumidor deve procurar o PROCON e quando ele deve ir ao judiciário? Olha, primeiro, a orientação que a gente sempre tem, sempre dá ao consumidor.
não abarrotar o judiciário. Primeiro procurar o PROCON, porque o PROCON é a via administrativa. A gente consegue. Em 2021, quando cheguei ao PROCON, eram 2 salas de audiências e se demorava mais de 100 dias para designar uma audiência. Criei outras 2 salas na primeira quinzena e a gente passou a ter o prazo cada vez mais reduzido. No primeiro trimestre já estávamos no prazo legal de 10 dias designando uma audiência. Tanto que não fiz nem naquele momento, o Anderson e Felício até falaram na época, mas você não vai fazer multirão? Eu falei, não, faça multirão quando está estancado. Mas o que você fez? Eu falei, outras salas de audiências, a gente começou a produzir muito mais rápido. Então, o consumidor, quando ele procura o PROCON, ele tem resposta rápida. Ele consegue realmente ter uma resposta. Se for negativa, aí ele pode recorrer ao judiciário. Se não, a via administrativa realmente é uma via rápida, é uma via que realmente traz resolutividade, traz efetividade àquela demanda, né? Aquela resolução da demanda. Então, primeiro procurar o PROCON. Se no PROCON não for resolvido, e é muito pouco que não se resolve no PROCON, aí sim procurar o judiciário. Já houve caso de fiscalização em que o comerciante nem sabia que estava cometendo uma irregularidade? Pode dar um exemplo sobre isso? Vamos lá. Materiais de limpeza, materiais de, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, graxa, por exemplo, tem data de validade. Tem comerciante que não sabia que aquele prazo. Papelaria, tem produtos em papelarias que têm prazo de validade. E já nos deparamos, os fiscais já se depararam com situação em que o próprio comerciante não sabia que estava cometendo uma irregularidade. Então, falta realmente informação. E essa informação que a gente supre, né, através da ACI, através do Sim Comércio, através das redes sociais que nós utilizamos, ou então diretamente às empresas. Porque muitas vezes os fiscais saem às ruas, fecham um shopping center, por exemplo, somente para fazer orientação. Isso nós fazemos constantemente. Não tem nada de fiscalização, é somente orientação, para que todo mundo tenha acesso realmente à informação. Porque às vezes o empresário, agindo de boa fé, ele está cometendo um crime. Ele abre a empresa, quer ter lucro, mas eles não sabem. Então nem sempre aqueles colaboradores deveres. Que têm aquelas camisas do PROCON estão fazendo a fiscalização, estão fazendo a orientação. Também, levando a orientação. Isso foi um ponto que eu troquei também. Eram coletes pretos escrito fiscalização. Vamos parar com isso. A cor do logo que mais chama a atenção é o azul do PROCON. Então, uniforme azul, escrito PROCON, nada mais. Eu lembro que uma orientação, um serviço que a gente fez no Natal de 21 ou 22, não lembro se foi no Natal de 21, de 22. Os comerciantes do calçadão ficaram um pouco alvoroçados no começo, tal. Os líderes ali vieram falar comigo depois. Eu falei, o PROCON é bom estar aqui, é para vocês entenderem. E captaram rapidamente, depois de uma conversa que nós tivemos. Fizemos no dia 22, numa ponta do calçadão, no dia 23, na outra ponta, ali perto do mercado. E ali a gente conseguiu mostrar para os fornecedores que a presença do PROCON quer dizer que as relações de consumo naquele local, elas estão boas, elas estão aptas para a população consumir. Então, não se vê mais o PROCON como aquele inimigo da empresa. Não tem mais o PROCON como aquele órgão punitivo. O PROCON é um aliado da empresa. E é isso que um empresário joseense hoje consegue ver. Então, a nossa primeira grande orientação, aquela que você está falando para comprar ou não pela internet, é comprar no comércio local. É prestigiar quem realmente arregaça as mangas, abre uma empresa, tem coragem e tem fé. Né? Como dizia meu amado pai, meu amado e saudoso pai, tem que ser movido por amor, né? Por fé e por coragem. Então, esse fornecedor é que tem que ser privilegiado. Evitar comprar pela internet, o que puder comprar no comércio local, tem que comprar. Esse é o Dr. Jorge Assad, que é o diretor do PROCON em São José dos Campos, conversando conosco hoje no Pauta Livre, e esse é o Sandro Ribas, parceiro aqui da bancada. Doutor, pegando um gancho também, a gente ouve muitas reclamações quando você fala do canal bancário hoje. Você tem juros abusivos, você tem valores de financiamento que a pessoa às vezes entra, faz um refinanciamento e aquele juro vai alto e não consegue pagar. Hoje, o PROCON, como que ele consegue auxiliar? Ele consegue fazer essa intermediação com o banco? Ele consegue tentar ajudar de que forma a pessoa, né, o contribuinte em si? Nós temos que lembrar que nós estamos no Estado democrático de direito, né, e que somos regidos por leis. Os bancos, infelizmente, têm essa proteção do governo federal de atuar do jeito que eles bem entendem.
Nós ficamos 23 anos sem quebrar um banco no país. Isso não quer dizer que o país todo está a mil maravilhas, mas quer dizer que havia realmente uma proteção diferenciada para os bancos, né? O último banco a quebrar, antes do Banco Master no ano passado, foi o Banco Santos, em 2002, sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, esse tempo todo ficou sem realmente quebra de banco. E aí o Banco Central, o governo federal, protegendo, fazendo com que os bancos, né, passassem a mão na cabeça dos bancos, fazendo com que os bancos lucrassem cada vez mais. E aí vem o papel do PROCON, né, orientando, verificando o que é possível fazer. As cobranças indevidas, os consignados que não são autorizados. Então, isso a gente consegue verificar, isso a gente consegue fiscalizar. Agora, os juros praticados pelos bancos, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque o Banco Central endossa. Existe uma autorização do Banco Central, infelizmente há essa autorização do Banco Central, para que eles consigam realmente fazer com que essas taxas cheguem ao consumidor final. Mas o consumidor tem que tomar cuidado com o consumo. O consumo, quando ele é exagerado, quando ele está compulsivo na vida de uma pessoa, ele só vai fazer mal. A gente sempre, nas nossas palestras, nas nossas orientações, e muitas vezes em escolas, já ensinando a criança ali como fazer, o adolescente, para levar informação para casa, em casas do idoso também, quando fazemos, enfim, todos os nossos encontros com a população. A gente sempre fala em educação financeira. Primeira coisa, o consumidor não pode gastar mais do que ele realmente recebe, mais do que ele ganha. Tomar cuidado, né, para não ter que recorrer, né, a cheque especial, né, a conta que tem limite bancário, que o juro é exorbitantemente ilegal. Então a gente não pode realmente atuar porque tem a legalidade envolvida, né? Cartão de crédito, então, algumas operadoras chegam a praticar 750% de juros, cobram ao ano. Que país do mundo tem um juro bancário tão alto quanto no Brasil? E aí a gente tem que agir dentro da lei. Então o que nos cabe fazer é isso, e a gente faz. Orienta bastante para que o consumo seja o necessário, seja aquele controlado, mas sempre tem aqueles que realmente acabam saindo, né, dessa regra e praticando o consumo exagerado. Eu tenho certeza que a senhora está gostando desse bate-papo aqui com o Dr. Jorge, ele está falando do PROCON, está alertando aí o consumidor, e é um assunto importante nessa prestação de serviço que nós vamos fazer semanalmente aqui no nosso Pauta Livre. Mas eu não vou perder a oportunidade, de maneira alguma, né? Eu vou pedir para o doutor Jorge Assad, vamos sair um pouquinho do PROCON, vamos atravessar a rua, vamos numa padaria, tomar um café. E eu gostaria de dizer para o senhor que foi presidente da Associação dos Advogados de São José dos Campos, que o ano passado eu completei 51 anos de jornalismo. Comecei ali no Correio Metropolitano e a vida rolou e eu estou aqui hoje. E eu não tenho alegria nenhuma de dizer que eu sou jornalista. Tive, hoje eu não tenho mais. Hoje o jornalismo ele é militante, é direita, é esquerda, você não pode acreditar mais no jornalista, sabe? Então, lamentavelmente, essa profissão hoje ela foi para o ralo. E o senhor, como ex-presidente da Associação dos Advogados, tem acompanhado tudo que acontece nesse país aí, né? Como é que está a justiça? Como é que o senhor vê a justiça hoje no Brasil? Como é que o senhor vê hoje a categoria, a classe dos advogados? Olha, eu quando entrei na faculdade, eu entrei movido assim, por ídolos que eu sempre tive. Eu sempre fui o mascote, você se lembra bem, né, de todo mundo. Eu sempre fui o garotinho, a criancinha que gostava de ouvir os mais velhos, que gostava de aprender com as experiências, as boas e as ruins dos mais velhos. Eu vou citar alguns nomes aqui, né, Dr. Zé Maimone Neto, que não foi advogado, foi médico, mas ele também é um grande ídolo que eu tinha, então ele sempre me orientava muito bem. Feres e Tal, José Feres e Tal, meu tio bisavô. Era advogado, era comerciante, ele foi um dos incentivadores da criação da Faculdade de Direito aqui em São José, ele foi vereador por quase 9 legislaturas, presidiu a Câmara e também foi prefeito da cidade na década de 60, um grande ídolo. Então, outros tantos, eu vou parar por eles, senão vai dar ciumeira na família. Então, vamos parar pelo Feres, né? Então, a gente sempre teve o advogado como aquele homem que ele faz a justiça acontecer, que ele leva realmente o conforto para a família, como o médico leva, da mesma forma, né? Não tem muita diferenciação. O bom advogado, aquele que realmente tem uma sensibilidade diferenciada.
O meu pai não foi advogado, meu pai fez jornalismo, meu pai estudou publicidade, meu pai foi comerciante, foi empresário a vida inteira, mas ele conviveu muito com Feres e tal, e ele sempre me falava isso. A gente tem a função de levar esperança para todos. E quando entrei na faculdade, em 92, havia um curso de Direito na cidade. Um único curso, que era a Fundação Vale Paraibana de Ensino. Naquele ano foi criada a Univap. Hoje são 7 cursos presenciais na cidade de São José dos Campos. Eu escrevia muito para o Jornal Vale. Eu escrevi um artigo em 2011, se não me falha a memória, ou 12, falando sobre as faculdades de Direito. Tínhamos, no Brasil, 1.100 faculdades de Direito no Brasil. 1.190 faculdades de Direito no Brasil. No restante do mundo todo, havia 1.100. Ou seja... Só no Brasil tinham 1.190. Tinha mais do que no restante do mundo todo. Saber direito é importante demais. Saber os seus direitos, saber os seus deveres, eu acho até que deveríamos voltar na época em que eu era criança, eu era adolescente, tínhamos o SPB, e tínhamos educação moral e cívica. Então isso tudo faz falta na vida do cidadão. O cidadão precisa saber realmente, pelo menos direito constitucional. Todo mundo deveria saber seus direitos. O advogado cabe a ele fazer. Agora, quando você tem, e isso em 2009 haviam mais de 4.000 advogados na cidade. Com essa quantidade toda que temos hoje de faculdades, eu não sei o número que nós temos hoje na cidade, mas é um número elevado. Você vai encontrar sempre coisas boas e coisas ruins, depende do que você quer ver. Eu vou ver sempre o lado bom, eu não vou falar do lado ruim, porque acho que não vale a pena, né? Meu pai sempre falou, tudo tem 2 lados na vida, então a gente precisa realmente ver o lado bom. O lado bom é que a gente tem uma população que está se informando cada vez mais, que está realmente, né, interessada em saber mais. Mas o saber quanto? O quanto saber? Vale a pena essa quantidade? Significa qualidade de conhecimento? Significa que toda a população está sendo assistida hoje? Não está. O que é justiça, doutor? A justiça. Nós temos o poder judiciário, na verdade nós temos uma tripartição de poderes, e aí o Montesquieu vai rolar no túmulo quando a gente for começar a falar nisso, que hoje não existe interferência hoje de um poder sobre o outro. Nós temos hoje um STF, né, que é composto por 11 ministros, boa parte deles indicados por esse governo ou então pelo governo que o sucedeu e o antecedeu, né? Uma pequena categoria. E você estava falando agora há pouco do jornalista, que ele tem, ou ele é radical esquerda ou ele é radical direita. Está precisando conversão, está precisando chegar num ponto em comum, né? Um ponto central para que todo mundo realmente seja privilegiado, seja contemplado. Não está havendo. Mas tenho mais uma visão um pouco mais profunda disso tudo. Essa tripartição de poderes, ela depende de um poder para ela existir, que é o legislativo. Não digo legislativo da Câmara Municipal de São José. Não estou falando da Assembleia Legislativa. Eu estou falando lá em Brasília. Estou falando da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional. É dali que saem as leis. Esse sistema todo é feito para não dar certo. Então a gente tem essas falhas todas acontecendo porque o sistema foi criado para não dar certo. E a gente pode ir fundo. A gente pode ir lá em 1500, quando foi descoberto o Brasil, e aí começou a colonização. Quem que começou a vir ao Brasil? Os bandidos portugueses que vinham cumprir pena no paraíso. A gente teve uma infelicidade de ter aqui o índio, que é um índio, coitado, não dá para comparar o índio brasileiro, né, todas as suas etnias, com o Apache, não dá para comparar com o Maia, com o Azteca, com o Inca, é diferenciado. E vieram para cá depois os coitados dos negros, os negros doentes que vieram para cá. Os portugueses achavam por bem comprar, né, esses escravos, uma forma errada de fazer tudo aquilo, condenam tudo o que foi feito, mas era uma opção deles de comprar. Naquela época havia, né, essa possibilidade. Então nós estamos voltando a 1500. Pois é, a gente precisa começar do começo. A gente precisa começar no início. O início precisa ser começado, precisa ser comentado. Então começamos errado. Aí, para mudar isso tudo, essa realidade, espero que não precise 500 anos, nós não estaremos aqui, mas o que nós não podemos perder, né, é a esperança de que o Brasil mude, de que esse sistema eleitoral mude, de que todo esse sistema político, essa organização toda que nós temos hoje, ela funcione de uma forma correta. Eu perguntei de justiça. Sem interferência. Eu perguntei de o que é justiça, porque ontem o STF colocou na rua um narcotraficante de Santa Catarina que foi preso com 3 toneladas de entorpecente. Tá. Colocado na rua depois de uma semana. E a moça do batom, que escreveu ali numa estátua, ela pegou 14 anos de prisão. Como é que justifica? Onde a OAB está aí? Então,
A OAB não tem esse papel dela fazer, mas ela age através dos advogados. Essa moça do batom, ela com toda certeza do mundo, ela não teve acesso aos melhores advogados, contratar esses melhores advogados para tirá-la da prisão. Esse narcotraficante teve. Você não tenha dúvida disso, por isso que eu falei da qualidade do ensino, da qualidade do profissional. Porque uma coisa é você terminar a faculdade, você ter um certificado e você passar no exame da OAB. O exame da OAB tem sorte também envolvida, tudo tem sorte na vida. Né? Não é só preparo, não é só conhecimento. A sorte que o ministro teve, né, do STF, né, o Toffoli. Então, tem alguns ministros do STF que têm muita sorte, que suas mulheres são advogadas e advogam para bancos, advogam para grandes grupos brasileiros. Eles têm muita sorte disso daí, a ponto de declarar no imposto de renda quem recebe uma mesada mensal de R$400 mil, né? Tadinho. Né? Ele recebe uma mesada da mulher, declaradamente recebe uma mesada da mulher, que advoga para uma rede grande. Esse é um bom marido, né? Receber 400 mil da esposa. Então, né? E nesse cenário também, nós temos aí a esposa do Alexandre de Moraes, que também estava envolvida no Banco Master lá. Ela defendia, enfim. Vamos entrar nessa seara que... Melhor não. Melhor não. Mas é bom falar pelo menos por alto, sem citar nomes. Sim. Né? O que se depara. Então existe qualidade do profissional também envolvida nisso. Dirceu, por isso, você justifica dessa forma. O poder não é exato, não é perfeito. O perfeito é só Deus. A gente é reflexo dele. A gente tem que fazer com que isso aconteça. Mas esse sistema que nós temos hoje, o sistema político, esse sistema governamental, e estou dizendo em esfera federal, não estou dizendo em esfera municipal, aqui, graças a Deus, nós temos realmente administradores diferenciados. É por isso que a nossa cidade não para de ganhar prêmios. Né? São prêmios todo ano, todo mês a gente verifica, a gente constata que o prefeito ganhou um prêmio daqui, outro prêmio de lá, mas é porque tem um trabalho honesto, um trabalho sério, um trabalho direcionado com o objetivo de privilegiar o cidadão e não o próprio bolso, que é o que eles fazem lá. A gente vê quem são realmente as grandes famílias, as grandes oligarquias que comandam o Brasil? Elas estão representadas ali no Congresso. Morre o pai, daqui a pouco é o filho, o pai vira senador, o filho vira deputado federal e assim por diante. É o que hoje se depara. Coronalismo, né? O coronalismo, isso que eu ia falar isso, agora. como que você vai mudar isso? Não muda. Com uma grande revolução? Esquece. Eu vou perguntar para o Sandro. Pergunta para o advogado, para o doutor, que já foi presidente da Associação dos Advogados, se o Brasil tem jeito. Doutor, o nosso Brasil, qual é a solução para ele? Pensando nisso, não podemos voltar 500 anos. E também não temos 500 anos à frente, né, até os nossos filhos aí. O que a gente pode esperar? O que a gente consegue, na tua concepção? O que falta? Eu acho que o estudo, como você falou, o direito, a gente enxerga que realmente é importante hoje. Eu enxergo que é de suma importância você ter acesso às informações e você ver os teus filhos atrás dessas informações e passar isso para ele. Qual que é a tua visão? Olha, eu tenho uma visão de que nós temos que ser municipalistas. A gente vive em cidade. A gente tem que melhorar o nosso meio. Depois que o nosso meio estiver realmente em pleno vigor, funcionando, tudo funcionando, legislativo, judiciário, executivo funcionando, acho que a gente deve se preocupar com outras esferas. Até porque um país como o nosso, tamanho continental, é gigantesco o Brasil. Nós temos autossuficiente, inclusive. Em nós praticamente tudo. Perfeito. Mas nós não temos um sistema, nós não temos pessoas que estão lá em Brasília, que estão representando os estados, que realmente olham para as pessoas. Isso tudo faz mudar. Eu sou um otimista nato. Né? Eu não posso perder as esperanças de que o Brasil vai mudar, senão eu não estaria trabalhando. Né? Eu tenho filho, eu quero que ele tenha filhos também, eu quero que os meus netos vivam num país melhor. Eu não vou deixar de trabalhar nunca. Mas desta forma, da forma com que está se desenhando, da forma com que está se apresentando, é muito difícil mudar. A gente precisa, né, dessa mudança geral, desse sistema todo. Como que chega uma pessoa hoje até o STF? Como que chega? Ele chega através de indicação do presidente da República, passa por uma sabatina no Senado Federal e acabou. É só isso. Ele tem que ter um bom trânsito com o governo federal. Muito pouco para a importância do cargo, né? Nós temos o nosso ministro da Fazenda que... Como que um juiz... complicado. Como que um advogado, como que um bacharel em direito chega a ser juiz? Ele faz a faculdade de direito, passa no exame da OAB, se prepara e estuda aí muito para passar num concurso da magistratura, do Ministério Público, da Procuradoria Municipal.
ele tem que trabalhar muito, ele tem que estudar muito. Para chegar no STF não precisa. Bom. Você precisa ser amigo de quem realmente vai te fazer indicação. Então a gente precisa concentrar nossas energias nas nossas cidades, pensar aqui, olhar para o nosso umbigo realmente, olhar para o nosso redor, olhar para até onde os nossos olhos enxergam, e aí a gente, fazendo os nossos deveres de casa, a gente pode pensar em nível nacional. Bom, então vamos sair da padaria, já tomamos o café, vamos voltar lá para o PROCON. Então estamos chegando de volta aqui no PROCON, hoje conversando com o Dr. Jorge Assad, ele que é o diretor do PROCON em São José dos Campos, nos dando aqui uma aula de como você utiliza desse importante órgão que nós temos na cidade. E eu comentei com algumas pessoas que nós estaríamos estreando o programa Pauta Livre e traríamos aqui o diretor do PROCON. E o José Roberto perguntou o seguinte, pergunte para o doutor Jorge Assad, a conta de energia vem muito acima do normal. O que eu, como consumidor, posso fazer procurando o PROCON? Estamos numa outra faixa, na faixa vermelha. As represas estão com pouca água, então a energia acaba aumentando um pouco. Mas ele tem que verificar não o valor da conta, ele tem que verificar o consumo, a quantidade de quilowatts que foi gasto. Para ele levar o PROCON, eu sugiro a ele levar as últimas contas, se ele tiver dos últimos 12 meses, melhor ainda. Inclusive do verão passado, se ele já tiver na residência dele, pelo que ele está falando, já nesse local, ele leve também os últimos 15 meses, melhor ainda. Dá para a gente verificar um gasto mensal dele. E aí a gente vai poder traçar se está com algum problema ou não. Pelo menos é uma prévia que nós fazemos no PROCON até registrarmos realmente a reclamação, para sermos justos, como falei no início do programa. Então isso serve, né, para água, consumo de água também, da mesma forma. Eu ia perguntar isso agora, porque recentemente a gente viu aí problemas sérios com a Sabesp. Seríssimos. Né, de adutoras estourando, de falta de água, da população sofrendo. Né? E a gente percebeu que a prefeitura faz o que pode, mas não está na mão da prefeitura. Né? E a gente viu algumas mudanças, mas isso não parece que não evoluiu muito. Ainda continua a Sabesp fazendo meio que o que ela bem quer. E aí o PROCON também, eu ia perguntar como que o PROCON consegue estar atuando nessa linha também, porque aí já não é só o consumo, né, Dirceu? Aí é a falta de um elemento crucial, que é a água. A gente faz muito, comecei a fazer em 2021, relação institucional com empresas. A gente precisa estar perto do empresário para entender, né? E aí eu não apresento para o empresário um retrato de como está a relação dele com o PROCON e com os consumidores. Eu apresento um vídeo. Hoje eu pego de 2020 até hoje. Como é que está? Quantas reclamações foram recebidas? Quantas foram atendidas ou não atendidas? Então isso faz a diferença, com a Sabesp especificamente. Voltei ao PROCON e logo no início do ano passado a situação não estava nada boa da Sabesp, né, vindo da privatização, começando a privatização e tal, engatinhando, mas tinha algumas localidades em São José que estava faltando água por 3, 4, 5, 6 dias. Exatamente. Isso é inaceitável. Eles têm que fazer algo. Né? Eles têm que ter um plano de contingência, se falta água em represa, seja o que for. Eles têm que atender a população. Né? O trabalho não pode ser ininterrupto. Esse serviço é de suma importância. Água, energia elétrica, até internet hoje, a gente consegue viver mais. Multei a Sabesp, vieram aqui representantes da matriz em São José, lotou a minha sala de gente lá, pediram a reconsideração, neguei a reconsideração, apliquei a multa. Sem dó nenhuma, e a gente tem que fazer isso mesmo. Né? No ano passado, mudou o ouvidor-geral da Sabesp, convoquei e ele atendeu, o Maurício veio de São Paulo até aqui, ele tinha vindo do mercado financeiro, nunca esteve no poder público, a primeira passagem dele, fazia poucas semanas que ele tinha entrado, trouxe o braço direito dele. Fizemos uma reunião que ganhamos, na verdade, uma tarde praticamente. Ele saiu do PROCON, mostrei para ele um totem que tem uma grande empresa de telefonia, que é a Claro, que está dentro do PROCON, o primeiro totem aqui em São José dos Campos, no PROCON daqui, uma provocação que eu fiz. Como é que funciona o totem? A pessoa chega, registra a reclamação contra a operadora e vai até o totem fazer um teleatendimento. Em tempo real está falando com o atendente por vídeo e resolve o problema, resolutividade. Mais de 90% de resolutividade. Mostrei para o Maurício isso, ele prometeu inclusive fazer, e mais que isso, criamos um grupo de WhatsApp. Ele, o braço direito dele, eu, meu braço direito, e mais 2 funcionários Sabesp aqui. Então, esses problemas são resolvidos rapidamente hoje, quando eu os aciono. Então, a gente precisa estar perto, o PROCON precisa estar perto de empresa. Utilizar esse trabalho que o senhor está desenvolvendo aí do que ficar no 0800, né? Não tenha dúvida, porque cai a ligação, não tem resolutividade. Não tem, Dirceu. Você então, fica ali preso, atendentes desprezados,
preparados. Às vezes você vê que você tem que desligar e ligar outra pessoa que atende você. Às vezes te dá uma solução e você fala, mas por que já não deu lá? Então não funciona. E esse totem realmente é bem interessante. Então a gente vem fazendo isso, né? As nossas ações no Procon, ações inovadoras no Procon, estão servindo de exemplo para outros Procons. Eu viajo quando eu tenho as conferências, apresento o Procon de São José, os números nossos são impressionantes, servem realmente, né, de base para outros Procons, outros diretores de Procons vêm aqui, passam o dia comigo para ver do jeito que a gente lida com esses problemas todos, né? Então voltei muito mais motivado do que na primeira gestão. Então, isso tudo a gente tem feito a todo vigor, com toda velocidade, para que todo mundo seja contemplado. Existe relação de consumo, tem que estar o Procon junto. Bom, nós estamos em cima do horário, primeiro programa, pauta livre, hoje conversando aqui com o Dr. Jorge Assad. E antes de finalizarmos, uma pergunta que vem aqui da Maria Cecília. O Procon desenvolve ações educativas em escolas e comunidades? Desenvolve. Aonde nos pedem, nós vamos. Em especial nas escolas municipais, nas estaduais, mas se for pedido a presença do Procon, nós estaremos, não tenha dúvida. Maria Cecília pode usar o nosso telefone lá, ligar no Procon, no 151 ou 3909 1440, solicitar 151 e 3909 1440. Esses são os nossos números. E o Procon fica ali na José Longo, né? Fica na José Longo, a entrada pela Paulo Setúbal, mas fica num prédio que abrigou o Fórum Estadual até 2012. Então, fácil chegar no Procon, fácil parar carro no Procon, não tem problema. Quem for de ônibus tem um ponto de ônibus bem na frente, para ciclo, não está longe da linha verde, quem está na Zona Sul, para chegar até o Procon. Então, é muito fácil chegar até a gente, todo mundo preparado demais, né, para atender a população da melhor forma possível. Eu tenho certeza que o senhor e a senhora gostaram desse bate-papo hoje com o Dr. Jorge Assad, que vai voltar aqui no nosso Pauta Livre, porque é um assunto interminável, né, do Procon, sem né? Dúvida, sem dúvida. Passou muito rápido. Mas foi uma prestação de serviço do programa, e eu tenho certeza que todos ficaram satisfeitos aí de ouvir o diretor do Procon. E o objetivo do programa é esse, é trazer informação para os nossos telespectadores. Doutor Jorge, muito obrigado por aceitar o convite. Em nome de todos os nossos telespectadores, agradecemos aí essa aula que o senhor nos deu e vamos voltar a conversar aqui no nosso Pauta Livre. Se Deus quiser, eu que agradeço o convite, lisonjeado demais por estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto, que eu admiro, né, por estar com os telespectadores de vocês, é um pessoal seleto demais, que gosta de informação, que é dinâmico, assim como nós somos, né? Nós, joseenses, somos dinâmicos, e vocês estão falando a língua da cidade. Sucesso no programa, podem contar sempre comigo, estarei sempre às ordens para vir até aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sandro Ribas, muito obrigado pela participação aqui no nosso primeiro programa e vamos estar juntos aqui em umas centenas e centenas de programas com tantos entrevistados importantes como foi hoje o Dr. Jorge. Eu que agradeço novamente o convite, foi um prazer, foi uma aula, Dirceu. Você foi perfeito na sua colocação, foi uma aula do Dr. Jorge aqui e estaremos juntos, se Deus quiser. Legal. Essa é a nossa Cinti TV, que tem uma programação bem diversificada. Acompanhe o canal 525 da Claro e também nas redes sociais. E você pode baixar aí o aplicativo da Cinti TV e acompanhar toda a nossa programação. Amanhã cedo, às 8 da manhã, tem o Paulo Silva aqui comandando o Jornal das 8 com entrevistados. Você tem aqui um programa de viagens. Tem um parceiro nosso aqui que viajou mais de 100 países do mundo, conta ali a cultura, a gastronomia dos países, é bacana. E para as crianças também, desenhos animados que talvez vocês não conheçam, os Jetson. Não é da minha época, não. Não, então. Eu nasci depois. O Jetson e outros desenhos, Pica-Pau. Peguei o final do Pica-Pau. Então, e o Pica-Pau está aqui na Cinti TV também. Então acompanhe e fique conosco sempre aqui no canal 525 da Cinti TV. Aqui nós tivemos a direção de imagem de Alex Silva e a direção geral do nosso César Latti. Muito obrigado pela sua audiência e na semana que vem voltamos com mais um convidado importante como o Dr. Jorge e mais um assunto interessante como foi hoje o do Procon. Até lá.